corte dessas eleições. Quando Boulos afirma que o Pablo Marçal é o padre Kelmo dessas eleições, ele está redondamente enganado. Eles não têm ideia de com quem eles estão lidando. Enganado. Isso só mostra o quanto eles desconhecem aquilo que eles juram que estão combatendo. Mas a verdade é que ninguém, nenhum grupo político, nem da esquerda, nem da direita, fazem a menor ideia do tamanho e do profissionalismo da estrutura de comunicação que o Pablo Marçal tem hoje, catapultando a sua imagem pelas redes sociais. E é isso que ele vai analisar hoje em detalhes. O tamanho da estrutura que impulsiona a imagem dele nas redes sociais. É o grande segredo de Pablo Marçal. Ele não só sabe muito bem o que está fazendo, como ele investiu muita grana nisso e ele sabe exatamente quais são os seus objetivos. E o principal, um cara que já fez muito dinheiro. Não é um aventureiro que está testando uma teoria. É um cara que já fez centenas de milhões de reais com o próprio... Ele sabe que funciona e ele tem esse mérito. É o próprio trabalho dele, seja qual for. Ele saiu do nada e tá aí, né? Bilionário. Trabalho. Então é a primeira vez que os políticos profissionais eles estão enfrentando alguém que enriqueceu pela internet e vive da internet. E agora, em uma campanha onde a internet se tornou mais importante do que a televisão, ninguém faz a menor ideia de como responder à altura. E a verdade é que para nós, profissionais da internet, o mundo digital funciona como um imenso funil. Existem anúncios e ações de distribuição que catapultam a nossa imagem para o número de pessoas É aqui que os políticos pecam, eles não têm ideia disso aqui. Que não nos conhecem ainda. Existem anúncios de qualificação, encontram essas pessoas e apresentam quem nós somos, o que fazemos, que Ou seja, né, tu te apresenta pras pessoas, né, elas gostam de ti ou não, tu cativa elas, né, tu mostra o que é que tu faz, o que é que tu resolve, é o primeiro objetivo. Antes de querer vender alguma coisa. Problemas resolvemos, isso faz com que as pessoas queiram ficar nos nossos canais. E por fim, anúncios de aquisição. O grande objetivo é fechar uma venda. E o Pablo Marçal domina cada uma dessas etapas, com uma única diferença. Na etapa da conversão, ao invés dele vender algum curso pra você, Entendeu? Ele tá primeiro fazendo um filme dele, dizendo que ele é contra o sistema, que ele é contra isso, contra aquilo, que ele desmascara comunistas, mas na verdade ele tá fazendo uma etapa que vem antes da venda. A venda é o voto. Então primeiro ele tá fazendo a imagem dele. Diferente dos políticos que fazem isso só de 4 em 4 anos, ele já trabalha isso faz tempo. Ele já tava lá no Sul, não tô dizendo que foi tudo falso, mas ele faz calcular, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Muito podcast com muitas pessoas antes de lançar um curso. É isso que ele tá fazendo agora para ganhar a eleição. Conquista o seu voto. O que é novidade, terreno desconhecido para todos os candidatos, pro Pablo é só mais um dia de trabalho. E se você já entendeu que o que coloca dinheiro no bolso desse cara é a atenção, agora você tem ideia de quanto dinheiro vai entrar no bolso dele concorrendo à prefeitura da cidade de São Paulo. E quando eu digo que é dinheiro de graça, é de graça mesmo. É só dar uma olhada. Todo mundo só fala dele, mesmo que seja polêmico. E se ele já fez 100 mil, bateu o recorde num lançamento de curso, mesmo perdendo a eleição, ele vai fazer 300 no próximo. Tem quantas matérias, jornais, tirinhas, exibições em portais, as entrevistas exigidas, em todo lugar você só encontra Pablo Marçal. Ou seja, pra falar a verdade, Pablo, eu e você sabemos exatamente quanto dinheiro existe nesse pixel de remarketing. Pixel de remarketing. Estão falando dele, estão dando tudo. Ele faz a polêmica e falam dele. Ou seja, ele tá calculadamente fazendo as coisas para que as coisas na internet apareçam do jeito que ele quer e que tenha o resultado que ele também quer. Em que vocês estão alimentando aí. E é por isso que eu digo que, mesmo perdendo, o Pablo ganha. Tá ganhando. Se ele perder de cara, não for pro segundo turno, e daí ele apareceu pro Brasil inteiro. Ele tem centenas de milhões de pessoas observando o nome dele. Depois é só ativar o remarketing, fazer algumas campanhas e vender o seu curso para milhões de pessoas. Mas e se ele vai pro segundo turno? Se ele vai para segundo turno, ele se confirma como um candidato viável. Ele aparece no segundo turno disputando ou com Nunes ou com Boulos. O país inteiro continua falando dele. Ou seja, essa atenção se multiplica por 1000. E se ele perder, daqui a 2 anos... Olha o mercado que ele descobriu, que muitos já conhecem, mas ele entrou agora com tudo e percebeu. De 2 em 2 anos... Ele concorre de novo para deputado federal, para Senado e repete a mesma estratégia. Ou seja, ele já entendeu. Ele já entendeu que a cada 2 anos ele tem dinheiro grátis esperando por ele a cada eleição. E é nessa hora que a esquerda e os seus principais adversários, eles confundem tudo. Eles ficam irritados porque não entendem a estratégia, porque não sabem como viralizar, porque ele está no trend.
Rapaz, não sabem viralizar, não tem ideia de como fazer e o bicho vive disso. Topics no Twitter desde o início da corrida eleitoral e eles simplesmente gritam. O Pablo é um coach, o Pablo é um farsante, o Pablo é o Padre Kelmon da internet. Mas a verdade é que a estratégia de comunicação do Pablo tá anos-luz à frente de qualquer concorrente. Você tá entendendo agora o grande segredo de Pablo Marçal? Compartilhe esse vídeo. Luz de qualquer concorrente, e mesmo os candidatos que já estavam acostumados a apostar na força das redes sociais, eles percebem de cara a diferença do poder dessa estratégia. Vocês lembram daqueles antigos supostos grupos de robôs do Bolsonaro? Na minha opinião, aquilo se parecia mais com um monte de grupos de WhatsApp, todos ligados em automações, alguns perfis verdadeiros, outros falsos do Twitter, e aí você disparava e propagava naquele monte de grupos todo tipo de mensagem. E tem gente que diz, o Pablo usa isso daí. Não, a estratégia que o Pablo utiliza é completamente diferente. Ele se inspirou nesse cara daqui, Andrew Tate. Agora tu começa a ver o buraco da Alice. O buraco lá que eu falo, por isso que eu não quero me posicionar tanto, puxar nem pra esquerda e direita, porque tem uma manipulação por cima dos dois. Esse é o Andrew Tate. Vai lá e pesquisa ele depois pra te ver quem é a figura. A direita, conservador, mas o que ele gosta mesmo é cassina, estilo Trump, mulheres, bebidas, iates, Jesus, é um Jesus meio estranho. Nós vamos questionar hoje, com todo respeito, até o próprio Jesus, que o Pablo Marçal diz que inspira ele. Vamos lá. Ele se inspirou nesse cara daqui, Andrew Tate, o americano que em 2022 foi o nome mais buscado no Google no planeta Terra inteiro. Só pra você ter ideia, ele desbancou o Justin Bieber e o próprio presidente dos Estados Unidos. Isso com um detalhe: Andrew Tate não tinha mais nenhum perfil, ele perdeu todas as contas nas redes sociais. Ou seja, mesmo sem uma Como assim? Não tinha nenhuma conta, foi a mais buscada do mundo. O que ele fez? Única conta, ele foi a pessoa mais buscada do mundo. E quando os jornalistas e a mídia olhavam esses números, eles não entendiam nada. Eles reproduziam coisas sem sentido do tipo, ele é muito polêmico, ele é muito machista, por isso que ele está sendo buscado. Mas a verdade é que só com quem trabalha com a internet sabia o tamanho da máquina que o Andrew tinha construído. Ele revolucionou a maneira de pensar em distribuição de conteúdo, começou a contratar e pagar pessoas para impulsionarem os seus conteúdos na internet. Isso significava basicamente adolescentes e subempregados que começavam a receber dinheiro para fazer recortes e distribuir nas redes sociais. E o Andrew pagava de todas as formas. Ele pagava por visualização, por campanha, por lançamento. Ele fazia um ranking interno, fazia os editores concorrerem entre eles. Ao final, aqueles que fizessem a melhor pontuação recebiam prêmios de dinheiro, podiam visitá-lo na sua casa, recebiam indicações de clientes. Essa estratégia do Andrew fez um barulho no mercado digital americano. Adivinha quem fez a mesma coisa? Marketing de reels e shorts e cortes, incentivado por dinheirinho. Pega os adolescentes vadios em casa e fica fazendo short dele pra ganhar dinheiro, competição. E enche, dá aquela enchente de Pablo Marçal por todos os lados, né? Em algum momento ele chegou aqui no Brasil. Quando chegou ao Brasil, Pablo Marçal conheceu esse modelo. Pablo tomou conhecimento da estratégia do Andrew e rapidamente ele decidiu aperfeiçoar o modelo. Dá uma olhada na... Agora percebe a história de Jesus que eu falei lá. Olha a decisão que o Pablo Marçal tomou quando ele percebeu que tipo de corte que viralizava mais, que dava mais fama e dinheiro. Explicação que ele mesmo dá sobre como é que o modelo funciona aqui no Brasil. Tem 4.000 pessoas que estão no campeonato de corte. E esse campeonato de corte eu pago um dinheiro até relevante aí para esse pessoal por visualizações. Eu falei, vamos fazer esse aqui, porque eu modelei um americano que fez isso e explodiu na internet. Ele foi o cara mais pesquisado do mundo na internet. E aí eu falei, vamos fazer esse rolê. Comecei a pagar as primeiras competições, só que só tinha vídeo bonzinho, cara. Então, tipo assim, vamos fazer isso aqui, bonitinho. Não viraliza. Mas eu estava aparecendo. Eu parecia já em tudo. Só que não era tão, então tinha tanta interação, pouco comentário, pouco curtida, porque era vídeo bonzinho. O que seria os vídeos bonzinhos, né? Falando coisas nobres, sábias, um conselho bom para as pessoas, vídeo bonzinho. Tudo. Só que com pouco comentário e pouco curtida. E a galera começou a me perguntar, Marçal, você vai pagar a gente por conta dessas visualizações de coisas negativas? De coisas negativas. Eu falei, o que é negativo? E comecei a ver a pancadaria, né? As visualizações polêmicas. Muito maior. O que é isso, cara? Tem vídeo com 40 mil comentários. 40 milhões de visualizações. Aí eu chamei meu time e falei, cara, é isso aqui que eu tenho que pagar. Eu não vou pagar o que eu tô bonzinho, eu quero isso aqui. O que vai gerar mais engajamento é coisa ruim, negativa. É polêmica, é xingando os outros, é causando, né, propositalmente alguma situação de conflito, de treta. Porque é o que o povo gosta, é uma receita antiga
né? Ele tá explorando isso. A parte mais densa do ser humano que gosta de treta. Por isso que eu não consigo nem ver os cortes dele mais, fico cortando, dizendo irrelevante, porque não fica aparecendo. Porque sempre alguma coisa, ou humilhando alguém, né? Ou contando uma história meio mentirosa. Minha opinião. Ah, eu não vou pagar o que eu tô bonzinho, eu quero isso aqui. Uma vez que essa rede esteja montada, todo passo